Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Nivaldo Andrade, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, conselheiro vitalício do Instituto de Arquitetos do Brasil e coordenador geral do Arquimemória 6, Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado. É um prazer recebê-los aqui essa noite para esse lançamento do nosso evento. Começa daqui a pouco mais de uma semana, na terça-feira, dia 5 de novembro, em Salvador, presencialmente. E nós resolvemos fazer essa live de lançamento aqui para apresentar o evento e com a palestra, a conferência magistral do arquiteto Philippe Prost, Grande Prêmio Nacional de Arquitetura da França de 2022. Essa é a sexta edição do Arquimemória, um evento que foi criado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil nos anos 80, em parceria com várias universidades públicas, e que as últimas 4 edições, a terceira, a quarta, a quinta e essa sexta, são realizadas aqui na Bahia, em parceria entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Departamento da Bahia, e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, através dos seus 2 programas de pós-graduação, Instituto Senso, que é o PPGAU, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que engloba o doutorado e o mestrado acadêmico, e o mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos. O Arquimemória 6 acontecerá nos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro. Nos dias 5, 6 e 7, no centro de eventos do Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes. O Senai Cimatec é um parceiro correalizador do Arquimemória 6, junto com as entidades que eu citei. E no dia 8 de novembro, o Arquimemória acontecerá pela manhã na Faculdade de Arquitetura da UFBA, na Federação, e pela tarde na Reitoria da UFBA, no Canela. Nós já temos mais de 500 inscritos, a expectativa é de 600 a 700 participantes, e como em todas as edições, nessa edição nós escolhemos um tema específico, que é democracia, diversidade e reconstrução, para aprofundar o debate sobre a democracia, os direitos humanos, o respeito à diversidade em suas múltiplas expressões, especialmente em um momento em que, no contexto global, ocorre a ascensão de regimes autoritários, conflitos armados, e, portanto, é sempre mais necessário uma reflexão sobre a preservação da memória e do patrimônio, que não pode ser de modo algum dissociada de questões sociais, étnicas, raciais e de gênero que mobilizam sociedades ao redor do mundo, além dos impactos das mudanças climáticas. O nosso evento terá 10 conferências magistrais. O arquiteto Philippe Prost faria uma delas presencialmente na semana que vem. Por questões pessoais, ele infelizmente não poderá estar presente em Salvador nesse momento, mas já estamos organizando a vinda dele ao Brasil, junto com a Embaixada Francesa no Brasil, para o ano que vem. Mas, de todo modo, ele aceitou muito gentilmente fazer essa conferência online, o que para a gente é uma grande oportunidade. Mais à frente eu vou falar mais sobre o arquiteto Philippe Prost. O Arquimemória 6 se estrutura, então, presencialmente entre os dias 5 e 8 de novembro, em Salvador, a partir de 10 conferências magistrais e 35 mesas de debates, reunindo cerca de 100 especialistas de mais de 20 países e de todas as partes do Brasil, além de centenas de comunicações e projetos que serão apresentados, que foram submetidos ao Comitê Científico e foram selecionados. Além do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, através do Departamento da Bahia, do IAB Bahia, e da Faculdade de Arquitetura da UFBA, através dos seus programas de pós-graduação, e do Senai Cimatec, que eu já citei, o Arquimemória 6 conta com patrocínios fundamentais para a realização do evento, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, o CAU-Bahia, o CAU-BA, a Caixa, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a Bahia Gás, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, do Governo do Estado, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Salvador. Conta também com o apoio da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, da Embaixada da França no Brasil e da Rio Books. Então, eu queria agradecer imensamente a essas instituições que estão nos apoiando na organização desse evento. E, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para os anfitriões desse evento, né, os representantes das instituições que estão promovendo esse evento, para que eles nos deem uma saudação. Então, em primeiro lugar, eu queria convidar a professora Larissa Acatauaçu Nunes,
que é a coordenadora do mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, do MPSEC, da nossa Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Por favor, Larissa, boa noite. A palavra é sua. Obrigada, Nivaldo. Então, primeiro eu queria saudar essa mesa, né, desse evento tão importante que é a abertura do Arquimemória. E com muito prazer, né, e muito orgulho, o MPSEC também promove o Arquimemória, que é um dos mais importantes, eventos mais importantes sobre a preservação do patrimônio histórico, né. Gostaria também de agradecer a disponibilidade do professor Felipe Prost, que vai abordar um assunto tão importante para o MPSEC e para os nossos discentes da pós-graduação. Obrigada, Nivaldo. Obrigado, Larissa. Eu convido agora para fazer uso da palavra o professor Fábio Macedo Velame, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, que será um dos nossos conferencistas magistrais do Arquimemória 6 também. Por favor, Fábio. Boa noite a todos, todas e todos, né? Gostaria de saudar, em nome do nosso coordenador do evento do Arquimemória de Nivaldo, de toda a mesa, professor Odílio, né, presidente do IAB, Larissa Catuaçu, né, e dar as boas-vindas ao nosso palestrante, Felipe Couto, né, dirigir a Notre Venemont, né, Arquimemória 6, né, grande evento que vem se consolidando aos últimos anos, um dos eventos mais importantes no campo do patrimônio no país, de cunho internacional, que agrega pesquisadores não só do Brasil, mas da América Latina, de todos os continentes, e que traz nesse tema, nesse ano, acho que um avanço extremamente importante no momento histórico que vive o Brasil e o mundo, como bem falou o professor Nivaldo, né, democracia, diversidade e reconstrução, um momento que, né, os regimes autoritários, né, de extrema-direita vêm alcançando certos espaços, né, em diversos países, onde a necessidade de respeito à diferença se torna um paradigma fundamental para a humanidade no campo da diversidade, e traz a pujança desse debate a partir dos seus 4 eixos principais, né, que é o patrimônio, democracia e direitos humanos, patrimônio, sociedade e diversidade, os saberes do patrimônio e as reflexões sobre o patrimônio. Então, a Faculdade de Arquitetura se sente honrada e privilegiada em estar podendo acolher, né, apoiar, né, o desenvolvimento da realização de mais uma Arquimemória na nossa instituição, né. Viva o Arquimemória, viva a FAUFBA nos seus 65 anos, e viva a UFBA, e que tenhamos semana que vem, né, uma série, um evento extremamente pujante, extremamente rico, frutífero em debates, ideias e avanços na discussão no campo do patrimônio. Então, parabéns à organização e vamos aos trabalhos. Muito obrigado, professor Fábio. Eu passo a palavra agora ao presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, o colega Odilo Almeida, direto de Fortaleza. Obrigado, Nivaldo. Minha saudação ao professor Fábio Velame, à professora Larissa e ao nosso palestrante Felipe Prost. Dizer, Nivaldo, da alegria do IAB de poder ter o seu nome vinculado a uma iniciativa tão importante como tem sido o Arquimemória. Eu acho que eu participei de 3 Arquimemórias, esse infelizmente não vou participar porque estou entre 2 viagens internacionais, uma que eu fiz para o México, outra vou fazer para Kuala Lumpur, não vou poder fazer uma terceira viagem, mas assim, o IAB, na condução do Nivaldo, que é conselheiro vitalício do IAB, ex-presidente nacional e também vice-presidente internacional da União Internacional de Arquitetos, conduz o Arquimemória já há algumas versões, com grande energia, com grande capacidade de mobilização, atraindo debates tão importantes, né? E o IAB, que é essa instituição que há 103 anos abriga as iniciativas ligadas à arquitetura brasileira, em contato com as instâncias internacionais, a UIA, o CIALP, a FAPA, o IAB, que é organizado em todos os estados do Brasil, e também tem presença nos fóruns nacionais dos ministérios, no IFAM, e em diversas outras instâncias em nível estadual ligadas ao patrimônio. O IAB se sente prestigiado com mais uma edição do Arquimemória, que com certeza nos trará grandes frutos, dada a sua temática atual, pertinente, no momento de tantos questionamentos sobre a democracia, um momento também que o planeta já começa a dar os seus
apresentar seus problemas referentes à sua sustentabilidade, problemas de mudanças climáticas mais acentuadas. Então, trazer esse evento, Nivaldo, para o Brasil e trazer esse nível de representação, mais de 25 países, 100 especialistas, centenas de teses, como está se fazendo agora, é uma grande oportunidade de integração e de também para se construir uma visão global sobre o tema. Parabéns, estamos ansiosos aqui para ver os resultados que temos certeza serão excelentes. Obrigado. Muito obrigado, presidente Odilo. Eu, então, nesse momento, agradeço a presença dos representantes do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, da Faculdade de Arquitetura da UFPA e do MPSECRE. Desfaço essa mesa. Nós vamos ter uma mesa de abertura presencial na terça-feira que vem, com a presença desses e de outros representantes. O presidente Odilo não poderá estar presente, mas eu acredito que a secretária-geral Isabela Moreira Lima, do IAB, estará, né, representando a direção nacional. Então, eu desfaço a mesa agradecendo a presença de vocês para que a gente possa dar início à palestra do arquiteto e professor Philippe Prost. Obrigado, Fábio. Obrigado, Larissa. Obrigado, Odilo. É um grande prazer para nós, das instituições envolvidas na organização do Arquimemória, receber o arquiteto Philippe Prost para essa conferência. Ele é graduado pela Escola Nacional de Arquitetura de Versalhes, é professor há muitos anos na Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paris-Belleville. Ele cursou a École de Chaillot, que é o mestrado, o curso de especialização que existe desde o século XIX, o mais antigo do mundo, para a formação de arquitetos para a restauração de monumentos, e que na legislação francesa existe uma categoria chamada architecte du patrimoine, arquiteto do patrimônio, que são aqueles que estudaram nesse curso e, portanto, estão habilitados a intervir em bens tombados. Então, o arquiteto Philippe Prost, ele tem esse perfil que concilia a pesquisa e a docência com a prática profissional e que concilia o projeto de restauração com o projeto da nova arquitetura, algo que na França muitas vezes é muito separado em função dessa legislação, mas que ele com maestria consegue conciliar de forma muito clara. Ele, por muitos anos, ele me contou recentemente, quando eu estive no escritório dele, numa missão da CAPESA, há algumas semanas em Paris, eu estive no escritório dele para reforçar o convite, e ele me explicou que ele começou como pesquisador, e principalmente da arquitetura militar, e a partir daí surgiram os primeiros projetos de recuperação de fortificações e bastiões, e que isso se desenvolveu para uma série de outros projetos muito importantes, alguns como o Museu da Casa da Moeda, no coração de Paris, que eu tive a oportunidade de visitar com uma pessoa do escritório dele, a diretora do escritório dele, e também muitos projetos que lidam com temas sensíveis, como espaços de memória da deportação de judeus para Auschwitz, na periferia de Paris, e outros espaços de memória sensível, ligados também à Primeira Guerra Mundial, em diversas partes da França. Essa trajetória singular e excepcional levou a que Philippe Prost recebesse, em 2022, na última edição, o Grande Prêmio Nacional de Arquitetura, que é um prêmio que é conferido a cada 2 anos a um arquiteto ou arquiteta, pela sua contribuição ao campo da arquitetura. Então, é a maior honraria da categoria profissional na França, e, como resultado dessa premiação, a Cité de l'Architecture et du Patrimoine, que é o principal centro cultural da arquitetura na França, e um dos mais importantes centros de divulgação da arquitetura e que produz exposições sobre arquitetura no mundo, que fica em Paris, no Trocadéro, em frente à Torre Eiffel, acaba de inaugurar, 10 dias, no dia 18 de outubro, a exposição La Mémoire Vive, sobre a obra do ateliê de arquitetura Philippe Prost. Essa exposição fica até 26 de março de 2025, na Cité de l'Architecture et du Patrimoine, e o desafio que eu propus a Philippe Prost é de nós tentarmos trazer pelo menos uma parte dessa exposição ao Brasil no ano que vem, porque no ano que vem comemoraremos o Ano do Brasil na França e da França no Brasil, é um momento propício para esse intercâmbio. Então a gente espera, Philippe, que esse seja o primeiro momento de uma parceria que, apesar de você não poder vir ao Arquimemória presencialmente na próxima semana, que seja o início de uma parceria profícua ao longo dos próximos anos entre Brasil e França no campo da arquitetura e no campo da preservação do patrimônio. Muito obrigado por ter aceitado
ter aceitado o nosso convite para fazer essa conferência virtual de lançamento e abertura do Arc Memória 6. E agora eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Merci, merci Nivaldo. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous la semaine prochaine et répondre à votre invitation pour Archi Memoria 6. Malheureusement, un problème de genou me bloque à Paris, mais j'espère vivement pouvoir venir vous rencontrer et vous voir au Brésil en 2025. Et donc, c'est pour cela que ce soir, j'ai proposé de faire cette conférence en visio. Voilà. Obrigado, Nivaldo. Eu gostaria muito de estar aqui presente com vocês nesse evento do Arc Memória 6, mas como eu tive um problema no joelho, eu não pude comparecer. Porém, eu estou esperando muito por esse próximo evento em 2025, onde eu espero estar com vocês. Alors, ce soir, Nivaldo m'a demandé de vous parler du travail que je mène depuis maintenant quelques décennies. Et j'ai choisi quelques projets pour essayer d'expliquer l'idée que je me fais de l'architecture et du patrimoine, qui pour moi ne font qu'un, et l'idée que j'accorde à la mémoire dans l'architecture, la place que j'accorde à la mémoire dans l'architecture. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre meus trabalhos que estão ligados à arquitetura e ao patrimônio, e eu escolhi um projeto específico que vai trazer essa ideia onde ligamos a arquitetura e o patrimônio em específico. Alors, sur le titre que j'ai donné à cette conférence, l'architecture, art de la transformation, c'est un titre qui résulte d'un certain nombre d'années de travail pour se rendre compte que l'architecture, c'est comme l'art de transformer le réel et donc de transformer la vie des gens qui vont vivre dans une architecture, et que c'est quelque chose, cette transformation, qui ne s'arrête en réalité jamais. Et il faut que les architectes s'intègrent et travaillent avec cette transformation permanente, qu'il ait à l'esprit pour pouvoir concevoir des projets qui préservent la mémoire des lieux, la mémoire des gens qui ont vécu là, la mémoire des bâtiments, mais aussi qu'ils insufflent une part de nouveauté, une nouvelle page de l'histoire, tout en sachant qu'il y aura d'autres pages à cette histoire. O título que eu escolhi desse trabalho é Arquitetura, Arte da Transformação. É um trabalho que eu já faço há vários anos e que vai trazer essa ideia da arquitetura em transformação de tudo que é real. Transformar a vida. Nós temos que saber que tudo que a arquitetura não para, ela vai junto com a vida, ela evolui juntamente com a vida. E nós temos que trabalhar com essas transformações, preservando a memória, os edifícios, a vida e a cultura de todos. Est-ce que vous avez présenté la première image? Voilà. Donc, je vais partir du premier projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler en tant que chercheur en histoire de l'architecture, et j'ai travaillé sur les ingénieurs militaires et les fortifications en France, qui occupaient une place importante. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre avec un propriétaire de citadelle. Vous la voyez sur l'écran, la citadelle de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, et qui m'a proposé de travailler à ses côtés. Et c'est comme cela que je suis passé de la recherche à la pratique, et que je me suis lancé en tant que praticien. Então, eu vou falar um pouco agora do primeiro trabalho, meu primeiro projeto. Eu antes era pesquisador em história da arquitetura,
trabalhei com engenharia, militares, sobretudo, e eu trabalhando com essas pessoas e com esse trabalho de pesquisa, foi aí que eu vim para o campo de atuação, lá na Bretanha, e eu pude passar dessa transição de pesquisa ao campo de atuação. Cette citadelle bastonnée, cette forteresse au bord de la mer, je me suis d'abord intéressé à ses archives. On peut passer l'image suivante. Et c'est un plan, c'est le premier plan qui a été donné de cette citadelle par un grand ingénieur qui s'appelle Vauban. Et ce plan présente des dessins en jaune et en noir. En noir, ce qui existe et qu'il a choisi de conserver, et en jaune, ce qu'il a choisi de transformer et de modifier. C'est une manière de représenter simultanément le passé, le présent e o futuro. Assim que eu passei a prática, eu trabalhei em esse forte que nós vimos na imagem, que se encontra frente ao mar. Eu me interessei primeiramente aos arquivos que foram feitos sobre esse forte, todo o centro de pesquisa e principalmente a um trabalho de engenheiro francês que se chama Vauban. Bom, aqui nessa imagem vemos o que ele decidiu transformar em amarelo, todas essas partes em amarelo é o que ele decidiu transformar, e todas as partes em preto é tudo que ele decidiu guardar da arquitetura. Cette manière de représenter l'architecture, elle est utilisée par les ingénieurs militaires dès le XVIIe siècle. Et quand j'ai travaillé sur cette citadelle, j'ai observé tous ces plans et je me suis rendu compte que cette citadelle était en permanence en train d'être transformée. Et elle est transformée avec à la fois la pierre et la terre. Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu comecei a estudar a maneira que era usada por esses militares no século XVII. E eu entendi um pouco desse trabalho e da transformação que acontecia todo o tempo. E eu notava principalmente as diferenças quando se fala em pedra e terra. Era o que mais me chamava a atenção. Et en travaillant sur ce site pendant presque 15 ans, j'ai eu l'occasion de voir le temps à l'œuvre. C'est-à-dire que ce talus de terre que vous voyez là, eh bien la terre, elle se tasse, l'herbe pousse dessus, elle tient cette terre, et c'est cette matière-là, c'est une matière qui vous fait prendre conscience du temps et du temps long de l'architecture, ainsi que la pierre que vous voyez sur le rempart, sur les murs de fortification. Donc, là aussi, c'est un ensemble qui a été plusieurs fois modifié, transformé, réparé. Et on apprend, quand on travaille sur le temps long, à observer ces éléments et à se rendre compte qu'au premier regard, ils nous semblent toujours les mêmes, et que quand on les regarde de près, on s'aperçoit qu'ils se modifient légèrement ou qu'ils ont été restaurés, transformés, modifiés pendant des siècles en réalité. Eu pude observar com esse trabalho de 15 anos que eu fiz nesse local, eu percebia o tempo da obra, pude perceber essas mudanças que aconteciam, principalmente em termos da matéria, dessa terra, das pedras. Eu via, primeiramente, a terra, eu percebia essa grama crescendo, e eu notava também, né, com o passar desse tempo, a mudança que ia acontecendo nas pedras. À primeira vez, parece que é tudo igual, mas quando a gente começa a passar muito tempo nesses ambientes e começamos a olhar mais de perto, notamos as mudanças com o passar dos séculos. Et sur ce travail de restauration, il a commencé par un travail de réparation. On le voit sur l'image suivante, où l'on observe que plutôt que de remplacer complètement une pièce de charpente, j'ai choisi à ce moment-là de conserver ce qui pouvait l'être, ce que l'on voit en partie haute de l'image, une pièce de bois ancienne, et de la compléter par une pièce de bois nouvelle.
Et ce faisant, je suis rentré dans le travail de ce processus de transformation, de modification, mais qui est un travail au long cours et qui vise à conserver le maximum de ce qui peut l'être. Neste trabalho aqui que nós vemos na imagem de restauração, eu comecei a trabalhar muito nesse meio de restauração. Bom, temos aqui uma peça restaurada por mim. Notamos na parte superior que eu pude conservar a peça principal e completar com a peça nova. Então, nós vemos que é um trabalho de restauração, de transformação, mas que a gente preza muito pela preservação. Et ce faisant, je me suis intéressé dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture, en parallèle à ce dont on ne parle pas toujours, c'est-à-dire comment les architectures se transforment. On présente souvent dans l'histoire de l'architecture des grands bâtiments, des grands édifices qui semblent avoir été réalisés d'un seul coup, d'une seule façon. Et quand on s'intéresse de plus près aux bâtiments, à leur histoire, quand on s'intéresse à leurs archives, on découvre assez vite qu'en fait, ces bâtiments ont une vie, ou ont plutôt plusieurs vies, et qu'ils se transforment à certains moments très rapidement, à d'autres beaucoup moins, mais que, en fait, le temps à l'œuvre, les flux, les personnes qui utilisent ces bâtiments les modifient à de toutes petites échelles comme à de grandes échelles, selon les moments, selon les besoins, selon les nécessités. Eu pude ver também, com o passar do tempo, que esses edifícios eles vão se transformando muito. A gente vê, a partir de um ponto de vista mais técnico, que há muitas mudanças que são feitas através de trabalhos de restauração, inclusive as pessoas também que moram ali, as pessoas que vão participar dessas obras, elas modificam esses edifícios, esses monumentos, a partir das suas necessidades, a partir da época. Então, há vários fatores que vão modificando. Et j'ai choisi quelques exemples pour illustrer ces évolutions. Le premier, image suivante, voilà, c'est à Split, en Croatie. Et en utilisant ce code couleur, qui ici est rouge et noir, et non pas jaune et noir comme on a vu tout à l'heure, le noir, c'est ce qui subsiste du palais de Dioclétien, et le rouge, c'est ce qui s'est installé à l'intérieur et qui a procédé de la transformation du palais en un fragment de ville. Então, nós podemos notar aqui, eu pude trabalhar sobre alguns projetos. Eu escolhi esse primeiro projeto aqui, nessa imagem, é um projeto do Split, localizado na Croácia. Bom, nós podemos notar que toda a parte preta é o que ainda existe. E essa parte vermelha, ela foi instalada para fragmentos de uma nova cidade. Suivante. A próxima. Voilà. Et là, on peut voir la comparaison, faire la comparaison entre le projet du palais qui a été construit initialement et de sa transformation quelques siècles plus tard d'un palais à un morceau de ville. Aqui nessa foto, nós vemos a comparação do projeto inicial que foi dado há séculos atrás, há séculos depois, e ao que foi o projeto desta cidade que nós vemos na imagem. Et c'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire on voit les restes de ce palais, et puis on voit sur la droite des fragments de bâtiments, d'habitations qui se sont installés dans les systèmes d'arcades, qui sont venus transformer cette structure tout en conservant l'essentiel. Et on voit aujourd'hui que c'est devenu un lieu extrêmement touristique où le public est confronté à ce choc des époques, à cette transformation, à ce changement de destination qu'a connu ce palais.
Aqui nessa imagem, vemos o resto do palácio. Podemos ver atrás partes ainda da cidade que foram misturadas com esse palácio, e vemos também que hoje esse lugar se tornou um lugar turístico muito importante, e é algo que choca o público, porque eles notam essa diferença do novo com a mistura do antigo e essa transformação que esse lugar sofreu. Suivante. O próximo. Un exemple très très connu, celui de la basilique de Vicence, conçue par Palladio, qui nous offre l'image d'un bâtiment assez exceptionnel, unique dans l'œuvre de ce grand architecte. Et si on passe la suivante, on va découvrir sur le plan en rouge et noir, eh bien qu'en fait Palladio a conservé en son cœur le bâtiment médiéval, qu'il a réemballé par une nouvelle façade, qu'il a modernisé à la demande des élus de l'époque, et qui finalement, si on reste sur la place, on peut imaginer que tout ce bâtiment est un bâtiment du XVIe siècle, alors qu'en fait, son cœur date de l'époque médiévale et a conservé les traits d'une architecture médiévale à l'intérieur. Nesta imagem aqui, podemos ver a Basílica Vicence, que é um batimento incrível, é uma construção incrível, uma construção única. Essa construção, nós podemos ver aqui nessas linhas pretas e vermelhas, toda a modernização da fachada por causa da sua época. Bom, é um batimento, uma construção do século XVI, mas no seu coração nós vemos resquícios do medieval na parte interior deste edifício. Suivante. Sur cette maquette qui est conservée, qui est présentée à la Fondation Palladio à Vicence, on découvre le bâtiment initial en son centre, qui est ce bâtiment médiéval avec ses arcs brisés, avec ses décors, ses décors polychromes. Et puis, on voit l'architecture de Palladio qui vient réenvelopper l'ensemble, reprendre les poussées et faire de ce bâtiment, en apparence, depuis l'espace public, un bâtiment contemporain, en tout cas de son temps, alors qu'en fait, il a préservé tout le cœur de ce bâtiment qui accueillait la salle de réunion, c'était le palais municipal qui accueillait les élus. Aqui nessa maquete, nós podemos ver a apresentação de um prédio histórico medieval. Nós vemos muitos arcos que são erguidos aí na frente, e vemos também esse crescimento que se impõe, algo contemporâneo, mas ao mesmo tempo vemos esse toque medieval. E notamos também que o coração, a sala do Palácio Municipal, ele foi mantida a partir dessa transformação que esse palácio sofreu. Suivant. Et là, je reviens en France et je vous présente deux exemples très rapidement. Le premier, c'est sur l'abbaye de Fontevraud. C'était l'une des plus grandes abbayes royales en France. Vous avez ici la représentation de l'abbaye au milieu de son paysage au XVIIe siècle. Et cette très grande abbaye a connu une transformation extrêmement importante au moment de la Révolution française. Bom, nós vamos retornar aqui com dois exemplos franceses. Esse primeiro é o Abbaye de Fontevraud, do século XVII, que é algo enorme. E nós vemos também que ele sofreu uma transformação muito importante a partir da Révolution Française. Suivante. Ici, on voit la transformation de cette abbaye qui, au moment de la Révolution française, est devenue une prison. Et on voit en rouge les éléments qui ont été rajoutés dans le plan, c'est-à-dire une double enceinte qui vient refermer l'abbaye, et on voit dans la coupe de l'église, de l'abbatiale, on voit comment
elle a été recoupée verticalement et entresolée avec des planchers pour accueillir le maximum de prisonniers. Et on se rend compte que ce bâtiment, il a, par ses dispositions initiales d'abbaye, de cloître, donc de cours où on peut circuler, de cellules de moines, il a été amplifié dans cette vision, qui était une vision là de l'enfermement carcéral, mais en utilisant, en touchant pratiquement à rien de ce qui était construit et en se suffisant de rajouter des éléments. C'est-à-dire que finalement, c'est cette utilisation sous forme de prison qui a sans doute préservé cette abbaye d'être entièrement démolie pour être revendue sous la forme de matériaux, comme ce fut le cas, par exemple, pour la grande abbaye de Cluny, dont il ne reste pratiquement rien. Bom, aqui nós vemos a parte interior desse monumento, a abbaye de Fontevraud, e vemos a transformação que ela sofreu aqui, na parte, sobretudo na parte da proteção, na parte que vai englobar este local. Bom, para fechar o espaço, vemos que ela foi também cortada verticalmente na parte central, que era o local onde guardavam os prisioneiros. Notamos aqui que nada mudou, a essência do local não mudou, somente adicionamos alguns elementos para acolher a vários prisioneiros, e notamos com isso que essa prisão acabou preservando esse monumento, que provavelmente seria muito modificado, que sofreria muitas modificações ao longo do tempo. Et ici, vous avez une photo de cette abbaye qui, à un moment donné, a été, où la prison a été retirée de cette abbaye et où le service des monuments historiques en France a engagé un vaste processus de restauration du monument. Ce processus a consisté, dans un premier temps, à effacer les traces de l'utilisation comme prison de cette abbaye. Et puis, à un moment donné, le service des monuments historiques s'est rendu compte qu'il effaçait une page de l'histoire de ce monument et qu'il était important d'en conserver des traces, malgré tout, à l'intérieur du bâtiment. Des graffitis, d'anciennes cellules, des espaces qui avaient connu la vie carcérale. Donc, finalement, à la fin des années 1990, le vaste projet de restauration à l'identique de cette abbaye s'est arrêté pour conserver la trace d'un moment de l'histoire de ce monument. Aqui nós podemos notar a foto da ABI, que foi uma antiga prisão. E nós vemos também que, com o passar do tempo, algumas medidas foram tomadas pela França para restaurar este monumento e iniciou um processo de apagar os traços de prisão. Mas, com o passar do tempo, eles tiveram em conta que eles estavam apagando partes importantes desse monumento, desse edifício, que eles estavam apagando a história. Então, eles começaram a preservar alguns grafites que foram feitos pelos prisioneiros, na parte, sobretudo, interior, e eles iniciaram um outro processo, que foi o processo de parar esta restauração e conservar o que tinha sido deixado pelos prisioneiros como parte da história. Dernier exemple, la Halle au Blé à Paris. Sans doute, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est un bâtiment et pourtant vous le connaissez aujourd'hui dans une autre forme. Cette Halle au Blé était destinée à stocker le blé en plein cœur de Paris. Ce bâtiment de plan circulaire abritait dans le corps du cercle des stocks de blé pour nourrir Paris. Il est construit au XVIIIe siècle. Então, aqui nessa imagem, que é essa última imagem que eu mostro para vocês, é um local conhecido como Halle au Blé, em Paris, que é um local onde nós guardávamos o trigo. Esse trigo que era
utilizado para alimentar as pessoas locais em Paris no século XVII. Comme pour stocker davantage de blé, à un moment donné, on a construit une coupole en métal et en verre pour stocker encore plus de blé et occuper toute la partie centrale. Vous le voyez ici dessiné en rouge et noir, et vous voyez que ça a procédé par un ajout d'un élément et tout le reste du bâtiment a été conservé tel qu'il était. Então, nós vemos aqui, nessa cúpula, que era utilizada para guardar este trigo, vemos uma parte aqui que foi adicionada, uma parte em metal e em vidro, nessa parte em vermelho, foi onde adicionamos esse elemento a mais. Ou seja, guardamos toda a arquitetura e adicionamos apenas essa parte central, conservando todo o resto. Suivante. O próximo, por favor. Et aujourd'hui, la halle au blé, après avoir été transformée en bourse de commerce, elle est transformée en fondation pour l'art contemporain par Pinault depuis 2023. C'est-à-dire qu'après y avoir stocké du blé, après y avoir traité des affaires, aujourd'hui, c'est un lieu de l'art contemporain majeur à Paris. 3 vies successives avec un bâtiment qui se transforme sur lui-même, mais qui continue de conserver ces traits morphologiques, ces espaces intérieurs et à l'intérieur duquel Tadao Ando a rajouté juste un cylindre qui sert de simèse pour les présentations des œuvres. Então, aqui vemos essa Aloblé, que foi transformada inicialmente em uma área de comércio, e hoje vemos a Fundação Pinault, hoje em 2023, que é um local de arte contemporânea maior em Paris. E hoje nós vemos que, apesar de todas essas transformações que este edifício sofreu, nós prezamos em guardar a sua arquitetura. Vemos também que alguns detalhes foram adicionados, como um cilindro, mas a sua arquitetura permanece. Suivante. O próximo, por favor. D'où l'idée que l'architecture est l'art de transformer le réel, que j'ai développé dans le cadre d'un cours à l'école d'architecture de Paris-Belleville et dont je suis en train de préparer un livre pour montrer, pour essayer de décrire, de dessiner une autre manière d'aborder l'architecture en comprenant ces mutations, ces transformations au contact des besoins de l'humanité, au contact des nécessités, au contact des évolutions, et il va y en avoir d'autres avec le climat. Donc, c'est cette idée que l'architecture transforme nos vies, mais que nous transformons également l'architecture. Nós temos essa ideia de que a arquitetura, ela transforma o real. Eu estou preparando um livro para mostrar uma outra perspectiva sobre a arquitetura, uma perspectiva em qual guardamos a história, que guardamos esse contato das evoluções, tendo em conta aspectos importantes como a humanidade, o clima, que é algo recorrente, que está sendo muito comentado ultimamente, e sabemos que a arquitetura é a arte que transforma o real. Ela transforma nossas vidas, mas nós também devemos transformar a maneira em que fazemos a arquitetura. Et cette transformation, elle s'opère, à mes yeux, à toutes les échelles. Elle s'opère à l'échelle de l'architecture, elle s'opère à l'échelle de la cité, de la ville, et elle s'opère à l'échelle du paysage. On a devant les yeux des édifices, des fragments de ville, des fragments de paysage qui se transforment en permanence avec des rythmes plus ou moins rapides, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que nos vies d'êtres humains. Mais si on s'y intéresse, on se rend compte de cette transformation. Le premier exemple, c'est la Monnaie de Paris à l'échelle de l'architecture. Et vous avez ici la vue de la cour intérieure de ce palais qui donne sur la Seine que Nivaldo a pu visiter.
Et je vous laisse traduire, parce que là, je parle trop. Bom, nós vemos que essa transformação, as transformações arquitetônicas, estão perdendo um pouco o valor da história. Estão eliminando elementos de valor, de grande valor da história. Percebemos hoje que a arquitetura, ela se transforma rapidamente. E nós temos isso como exemplo, as cidades, os pequenos vilarejos que se transformam. Nós vemos, em frente aos nossos olhos, prédios, visões que nós não tínhamos antes. Temos outra perspectiva de visão hoje, se abrirmos a nossa janela. São perspectivas rápidas que acontecem de uma forma muito rápida. Percebemos aqui o Palácio da Monet, que está localizado em Paris, em frente ao rio Sena. Ici, vous avez, à chaque fois, quand on travaille sur un bâtiment, c'est pour moi à la fois une œuvre source et une œuvre ouverte. Quando nós trabalhamos em algum edifício, em alguma construção, nós temos algo que a gente pode chamar de uma obra Une œuvre point de départ. de uma obra de origem, de uma obra de origem. Et une œuvre ouverte. E uma obra aberta. Perdão. Pourquoi une œuvre ouverte? Parce qu'il y a quelque chose dans le bâtiment, dans le fragment de ville ou dans le fragment de paysage, qui est constitutif de son être. Mais on peut y trouver les ressources du projet, les ressources ce qui va nous permettre de tisser des liens entre l'époque d'origine et le présent ou le futur de ce bâtiment. Nós temos, a partir dessas obras, temos algo que é o fragmento da cidade, né? Nós podemos notar que hoje podemos encontrar em projetos a sua construção original e que nós temos que tentar ao máximo transformar esse projeto, preservando e unindo o antigo com o novo. L'image que vous avez en haut à gauche, ce sont des plaques de métal, et dans ces plaques de métal sont découpées ce qui va devenir des médailles ou des monnaies. Et quand il s'agit d'intervenir dans ce bâtiment, l'idée que j'ai eue, c'est de travailler avec ce que l'on y fabriquait, ou en tout cas avec ce qui permettait de fabriquer ces monnaies et médailles, et d'utiliser ce métal comme le matériau même du projet contemporain. À esquerda nós temos uma placa de metal, que ela foi cortada e utilizada como moedas, como medalhas, e eu tive a ideia nesse projeto de utilizar esse próprio metal como material para um projeto contemporâneo. Suivante. O próximo, por favor. Et vous voyez ici une des cours du Palais de la Monnaie, et vous voyez sur la droite de l'image ces panneaux de métal ou sur le plafond d'autres panneaux de métal qui sont devenus la marque, l'écriture même du projet, quand il s'agissait d'habiller un fragment de façade disparu ou quand il s'agissait d'habiller un plafond. En fait, ce matériau qui est l'essence même de ce qu'on fabrique sur place, ces monnaies et médailles, est devenu le matériau du projet. Et évidemment, il résonne avec cette architecture de pierre néoclassique parce qu'il est l'essence même du travail qui se produit à l'intérieur de ces lieux. Vemos aqui nesse pátio uma parte que é muito importante, que são as fachadas, que nós vemos que com o tempo vão ser modificadas e que
devemos usar como a marca do projeto materiais que foram utilizados na construção original desse projeto. Por exemplo, neste projeto usamos o mesmo material que foi produzido para fabricar medalhas e a moeda, usamos para a fabricação dessa nova fachada, mantendo a essência dessa parte interior da obra. Et ici, vous voyez sur ce plan, à nouveau en rouge et noir, le bâtiment du Palais de la Monnaie qui existe, et puis tous ces éléments en rouge qui sont les éléments qu'on a ajoutés pour répondre aux besoins du programme. Il s'agissait d'ouvrir le site au public, il s'agissait d'y accueillir des expositions, d'y accueillir des restaurants, d'en faire un lieu ouvert alors que c'était auparavant un lieu fermé, mais l'intervention architecturale procède par ajout, par éléments qui viennent dessiner ou redessiner des parties du bâtiment et par la construction d'un bâtiment neuf que l'on va voir après. Então, aqui vemos nesse projeto essas partes em vermelho e preto, que foram elementos que foram modificados para melhorar este projeto inicial. Vemos a partir dessa restauração que o projeto exigia que nós usássemos uma parte para criar restaurantes, lugares abertos, para desenhar novos ambientes. E fizemos este processo para este novo bâtiment, esta nova construção. Ici, à l'intérieur, pendant le chantier, on découvre un espace qui était celui d'une citerne qui a été démolie. Et pour créer des relations à l'intérieur du bâtiment, on a choisi de reconstruire ce volume de la citerne en métal pour y installer escalier et ascenseur. On a repris la place d'un volume disparu en l'habillant du métal qui est la thématique, la signature du projet à l'intérieur de ce bâtiment. Aqui vemos no interior desta obra, que foi uma cisterna que foi demolido, nós reconstruímos utilizando partes de metal, que foi a essência do projeto, para a criação, sobretudo de escadas e de elevadores, reutilizando esse metal que estava quando esse projeto foi assinado. Et là, vous pouvez découvrir ce volume qui s'est installé sous cette coupole et qui nous permet de relier des espaces à la fois pour le public, pour la partie musée, et pour les travailleurs, pour la partie usine, où on continue de fabriquer des pièces de monnaie, des pièces de collection, où on continue de fabriquer des médailles. Aqui vemos projeto que está ligando alguns espaços entre o público e também ligando espaços para os trabalhadores desse local que ainda serve para a fabricação de peças de moedas utilizando metal. Et là, vous voyez un bâtiment nouveau qui est un atelier d'outillage et de gravure qui est venu se glisser dans une cour et qui s'est installé entre des bâtiments en pierre de taille en utilisant cette vêture, ce revêtement métallique. Ici, c'est du cuivre. Tout à l'heure, c'était de l'inox. Ailleurs, c'est du laiton. Tous les métaux qui entrent dans la fabrication des monnaies et médailles ont retrouvé une place dans des éléments architecturaux. Aqui, nesta imagem, nós podemos ver novo ateliê que foi criado para a criação de imagem, para a criação de ferramentas, e vemos que aqui nós usamos algumas pedras específicas, e, bom, para esse projeto usamos o cobre, foi usado o cobre. No projeto anterior foi usado inox, e no projeto de antes foi usado pedras. On va passer à l'échelle de la cité avec un projet dans le nord de la France
dans ce qu'on appelle le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où a été extrait des quantités très, très importantes de charbon, mais dont l'activité a été arrêtée à la fin du XXe siècle. Nesta imagem, vemos a escala de uma cidade localizada no norte de Calais, é uma região da França, onde vemos uma bacia de minério. Mas este minério ele parou de acontecer no fim do século XX. Vous voyez au fond de l'image des pyramides noires qui sont les déchets produits par l'extraction du charbon. Et au premier plan, vous voyez des cités minières, c'est-à-dire des quartiers d'habitation qui ont été construits pour accueillir les mineurs et leurs familles. Et vous voyez qu'en même temps, on est au milieu de la campagne. C'était un territoire rural, agricole, qui, avec l'apparition du charbon, s'est transformé. Et avec l'arrêt de l'extraction du charbon, est en train de se transformer de nouveau. Aqui nesta imagem, vemos no fundo umas pirâmides pretas de carbono, porque se trata de uma área de minas. Nós vemos este choque entre uma zona completamente interiorana, onde nós vemos uma população que foi trazida para este local, os mineiros e as suas famílias, para trabalhar neste campo. Uma zona que antes era completamente rural, se transformou em uma zona de mineração e a extração do carvão. Bom, vemos hoje que vamos ver que essa cidade se transformou novamente. Ici, à nouveau, le matériau. Toute cette région, le sol est argileux et en fait, on utilise, toutes ces cités minières ont été construites avec de la brique. Et là, c'est le matériau que vous voyez qu'on a utilisé pour habiller un nouveau bâtiment qu'on a construit au milieu des anciens bâtiments, qui est de la terre cuite émaillée. Vemos aqui esse material que é o tijolo. Bom, o solo deste ambiente é um solo argiloso. E esse tipo de tijolos eram utilizados nas construções de casas e nas construções locais. E temos algo também que é chamado um material que é uma terra que é como se fosse uma terra torrada, que é utilizada para as construções. Ici, vous avez deux cartes côte à côte. À gauche, la carte du territoire avant que l'on commence à exploiter le charbon. C'est un morceau de campagne avec une rivière, avec quelques petites maisons. À droite, vous avez le plan du même secteur. On a toujours la rivière, les quelques anciennes maisons, mais on voit la construction de toute une série de cités minières. Et en rouge, celle sur laquelle nous avons travaillé, qui s'appelle la Cité des électriciens, et qui est un ensemble dont je vais vous parler ensuite. Bom, vemos nestas duas imagens, dois mapas. À esquerda é o mapa de antes da exploração do carvão. Nós notamos aí um rio. Este rio vai permanecer ainda na imagem à direita, porém nós vemos estas zonas em vermelho, que são as cidades dos eletricistas, que eu vou abordar agora. Quand on a visité la cité au moment du concours d'architecture, on a découvert une cité qui était en très mauvais état, il n'y avait plus aucun habitant, elle avait failli être démolie et elle a été sauvée par la protection au titre des monuments historiques et le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du bassin minier en tant que paysage culturel, évolutif et vivant. Vemos aqui nesta imagem, é uma imagem que tiramos quando visitamos esta cidade. Esta cidade se encontrava em um mau estado de conservação. Esta cidade seria demolida, porém, ela foi salva
porque passou como monumento histórico. E a Unesco também teve um papel fundamental na preservação desta cidade, que foi reconhecido como patrimônio cultural, evolutivo et vivo. Et là, on voit à nouveau les interventions qu'on a pu mener à l'intérieur des bâtiments existants, leur restauration, mais pour y accueillir un centre d'interprétation à propos du paysage, du paysage minier, on a été amené à construire un bâtiment neuf, en rouge sur le plan, à l'emplacement d'un bâtiment qui avait été démoli, qui occupait déjà cette position, et on a choisi de le travailler avec une problématique environnementale, c'est-à-dire comment construirait-on dans une volumétrie équivalente aujourd'hui un bâtiment que l'on souhaiterait être durable, que l'on souhaiterait utiliser des matériaux naturels et lui donner une grande pérennité. Aqui nós vemos o nosso projeto de restauração. Nós utilizamos para a restauração de uma casa que foi completamente demolida. Nós quisemos guardar o modelo que era utilizado antes, utilizando materiais que interpretassem a paisagem de Minas, primeiramente, e, em seguida, que preservasse a natureza e que utilizasse também materiais naturais e que não causasse problemas ambientais. Voilà une vue de cette cité après qu'elle ait été restaurée et qu'on y ait construit un bâtiment nouveau. C'est le bâtiment que vous voyez au fond de la perspective et vous le voyez revêtu de cette tuile émaillée rouge qui joue avec sa couleur avec les briques et les tuiles également rouges et qui abrite ce centre d'interprétation du paysage. L'idée était d'arriver à insérer un bâtiment neuf avec une écriture contemporaine, mais qui dialogue, qui s'inscrive, qui tisse des liens entre l'histoire passée et l'histoire future de ce site, en respectant finalement ses caractéristiques principales. Nós vemos aqui nesta imagem, no fundo, a casa que foi restaurada, que foi construída. Vemos essa casa de cor vermelha. Ela foi construída utilizando um material completamente diferente, um material que respeitasse as normas mencionadas anteriormente. Esta nova casa foi pensada para interpretar a paisagem, para se adequar à paisagem, inserindo materiais contemporâneos, utilizados também para preservar e guardar as características principais e as características, sobretudo, históricas. Merci. Suivante. Obrigado. O próximo, por favor. À l'échelle du paysage, c'est la grande échelle. Et j'ai choisi, pour illustrer cette transformation à l'échelle du paysage, de vous parler du mémorial international de Notre-Dame de Lorette, construite non loin de la Cité des Électriciens, sur une colline qui fut le théâtre de combats extrêmement violents durant la Première Guerre mondiale. Então, aqui nós vemos, nesta paisagem, uma transformação memorial. É a transformação da Necrópole Nacional de Notre-Dame de Lorette, que é um patrimônio nacional. Un concours a été lancé pour y installer un mémorial international. Pourquoi un mémorial international? Parce que le président de la région souhaitait que soient ici réunis tous les combattants ennemis et alliés d'hier, réunis selon le strict ordre alphabétique, par ordre alphabétique des noms, et qu'un monument soit installé là pour commémorer finalement la paix et non plus la guerre. Et ce monument, il a pris la forme d'une ellipse
que vous allez découvrir. Nós fizemos uma interpelação do Estado para que esse memorial se tornasse um monumento internacional, para reunir todos os combatentes por ordem alfabética, e que esse monumento seja instalado para representar a paz e não a guerra. E utilizamos também este monumento para representar uma forma de uma elipse. Vous voyez là les noms qui sont gravés sur des panneaux de métal et qui sont gravés et qui sont présentés comme sur les grandes feuilles d'un livre qui viennent s'inscrire dans ce paysage. 600 000 noms. 600 000 noms qui sont réunis par l'ordre alphabétique et qui devaient prendre place sur ce terrain à côté de la nécropole nationale et être un symbole, un monument à la paix. Neste monumento, nós temos reunido mais de 600 mil nomes que foram reagrupados por ordem alfabética ao lado desta necrópole que é utilizada para representar a paz. Ici, vous découvrez le site au moment de la guerre qui n'avait plus il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de bâtiments, tout était détruit. Vous voyez en contrebas une église qui est en ruine. En fait, le site a été vraiment bombardé, détruit. La conquête et la reconquête de cette colline a occasionné plus de 100 000 morts. Et dans tout le territoire de ce Nord et ce Pas-de-Calais, c'est plus de 600 000 morts qu'a fait la Première Guerre mondiale, venant de tous les continents, représentant plus de 42 nationalités. Et c'est évidemment une image saisissante qui parle de cette Première Guerre mondiale, qui est la première guerre industrielle et la première guerre de mort massive. Nós vemos aqui nesta imagem a representação do local da guerra. Vemos um local sem árvores, a igreja completamente em ruínas. A partir dessa conquista, nós temos 100 mil mortos no início e, em seguida, podemos contar 600 mil mortos de 42 nacionalidades. Esta primeira guerra apresenta um teor industrial, com a primeira, marcando uma primeira guerra contendo um número de mortes massivos. À la suite de la guerre, les Français ont décidé de construire une nécropole nationale où ne sont réunies que des victimes françaises parmi les armées de ce conflit mondial. C'est cette organisation très géométrique que vous voyez avec l'ombre de la tour lanterne qui se projette au-dessus des croix et des stèles. Em seguida, depois da guerra, foi decidido a reconstrução de uma necrópole nacional. E nós vemos essa geometria apresentada aqui na imagem e vemos também essa necrópole, a sombra da necrópole que está ao lado de uma cruz. Pour parler de la paix, j'ai choisi de travailler avec l'horizontale. Pour réunir ces noms, j'ai choisi de travailler avec une ellipse pour que l'on puisse les découvrir d'un seul coup d'œil lorsque l'on rentre à l'intérieur de l'ellipse. Utilizando essa geometria da imagem, ela foi escolhida a parte horizontal para falar da paz e a parte vertical ela foi usada para falar desta omissão, da falta de algo. Là, on voit cette horizontale qui dialogue avec la verticale de la tour lanterne, qui s'inscrit dans le plan du site, qui cherche finalement une forme de discrétion, mais qui en même temps a un geste puissant avec la réunion de tous ces panneaux, de toutes ces pages du livre, de tous ces noms, et qui vient se poser en quelque sorte sur le relief, sur la topographie.
Então aqui nós vemos um trabalho que fizemos de equilíbrio entre a parte horizontal com a parte vertical, utilizando um modelo discreto, e nesse primeiro gesto nós queríamos mostrar o poder, e em todas as outras partes livres em que apresentamos, elas vão estar projetadas sobre este relevo. En plan, vous découvrez la rationalité de cette nécropole nationale qui apparaît comme un quadrillage, comme le plan d'une ville nouvelle, une ville des morts. En contrebas, dans la vallée, vous découvrez un village qui s'est reconstruit après la guerre, et le le mémorial international, je l'ai voulu un peu comme une sorte de trait d'union entre la ville des morts et la ville des vivants. Nesse plano, vocês vão descobrir um trabalho que foi feito para ligar isto que chamamos de Cidade dos Mortos com a cidade. Então, esse ponto aí no meio que vocês podem observar é um ponto justamente que vai ligar a Cidade dos Mortos com a Cidade dos Vivos. Quand on est dans la nécropole nationale, en fait, on découvre cet anneau presque comme un trait horizontal, et on devine à l'intérieur de cet anneau gris sombre, on découvre les reflets d'or de ces panneaux qui se déploient avec ces listes de noms. Quando vemos aqui esta imagem da Necrópole Nacional, nós vemos na parte interior uma parte cinza escuro, e vemos também o reflexo do ouro, das partes douradas. Quand on descend dans cette forme de tranchée en courbe, d'un seul coup, on arrive et on découvre l'intérieur de l'anneau, avec les pages de ce livre qui se déploient et se projettent autour de nous, et que le regard peut réunir d'un seul coup d'œil, pratiquement. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus qu'entre le sol et le ciel. On oublie l'environnement, on est dans un espace protecteur, mais ouvert, et qui nous permet de faire face à ce choc de ce blizzard de noms, comme l'avait dit un journaliste britannique. Nesta imagem, descobrimos esta área ao interior deste anel. Podemos notar ao redor de nós apenas o solo e o céu. É um local que poderíamos descrever como um local seguro, que nos traz essa sensação de segurança, onde nós esquecemos todo o resto, e é um local protetor, como foi descrito por esse jornalista britânico. Je voulais aussi évoquer la fragilité de la paix, et en jouant avec la topographie, permettre que l'on rentre par en dessous dans l'anneau, ou que l'on en sorte en descendant, mais surtout que cette portion d'ellipse fasse que le visiteur marche comme au-dessus du vide. Et comme l'ouvrage est entièrement préfabriqué et assemblé, quand on marche sur le sol de cet ouvrage, on entend le son de ses pas résonner au-dessus du vide. Quando nós vamos estar neste local, nós temos a sensação de estar evocando a fragilidade da paz. Fizemos um jogo com esta topografia, que ao entrar neste anel, nós temos total proporção da elipse ao redor, e ao andar neste local, nós sentimos o vazio e entendemos unicamente os nossos passos neste local vazio. C'est évidemment un projet qui, et là aussi, procède d'un ajout sur un paysage, sur un relief, et qui cherche à la fois à être dans une forme de silence, mais qui cherche aussi à nous attirer
à prendre nos sens, à nous envelopper et à nous faire ressentir un moment très fort, un moment unique, un moment de communion avec la nature, de communion avec l'architecture, dont on garde ensuite le souvenir. Este projeto, ele visou adicionar uma paisagem, jogando com este relevo. Esse projeto queria trazer uma busca por um momento onde lidamos com o silêncio, onde podemos ressentir novas emoções, ressentir um momento muito forte junto com essa natureza e um momento que nos traz um pouco de lembranças também. Ici, c'est une maquette, la vue d'une maquette qui a été réalisée avec le béton fibré à ultra haute performance qui est utilisé pour le mémorial, avec l'inox qui est utilisé pour fabriquer les panneaux et qui est placé devant un mur d'images dans mon bureau que je renouvelle. Et je me suis aperçu un jour avec étonnement que finalement, on pouvait retrouver certains éléments du projet, certaines formes du projet, certains rythmes du projet dans certaines des images qui étaient affichées sur ce mur. Et ça me fait aboutir à cette idée, à cette conclusion que finalement, dans la mémoire des hommes, se niche la mémoire du temps, la mémoire des lieux, et que cette mémoire de chaque individu, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas deux projets identiques, il n'y a pas deux façons de faire, il n'y a jamais une seule façon pour faire un projet. Elle est le fruit d'un lieu, d'un contexte, d'un environnement, mais elle est aussi le fruit d'une vie, d'une histoire personnelle, de sensations, de souvenirs qui s'entremêlent pour fabriquer le projet. Donc la mémoire, elle est pour moi à la fois celle des lieux, celle des êtres, celle des bâtiments, mais aussi celle des architectes, celle des concepteurs, qui finalement insèrent dans le projet quelque chose d'eux-mêmes qui doit entrer en résonance avec le site, le lieu, le bâtiment. Esta maquete que apresenta este memorial é uma maquete que foi utilizado um material de inox. Ela estava no meu escritório e, olhando para esta imagem, eu pude notar que esta imagem ela traz um pouco de provas sobre nossos projetos que estão dentro das imagens. Eu tive a ideia da memória do homem, essa ideia da memória do homem e do tempo é, para mim, a riqueza da humanidade. E não a maneira de fazer, não é a primeira maneira de fazer que conta, mas esse conjunto de sensações que nós sentimos, juntamente com os lugares e a nossa memória, tudo que a gente já passou. Eu gostaria também de ressaltar que os arquitetos, eles vão trazer a memória deles, o toque deles, eles vão adicionar algo de si em cada projeto. Tout ça pour finir cette conférence par cette phrase d'Umberto Eco qui pour moi est très importante et finalement me guide dans la conception des projets. Toute œuvre est ouverte en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons sans que son irréductible singularité n'en soit altérée. Ça veut dire que mon objectif, ma manière d'intervenir sur les architectures préexistantes, sur les paysages, sur les édifices, sur les fragments de ville, c'est de conserver, de préserver ce qui constitue leur singularité, mais tout en ajoutant quelque chose parce que l'œuvre est ouverte en continuant de la transformer, en respectant son identité profonde. Bom, para terminar, eu gostaria de mencionar esta frase de Humberto. Humberto, ele nos guia nos nossos projetos. Toda obra é aberta na medida em que ela possa ser interpretada de diferentes maneiras,
sem que a sua irredutível singularidade seja alterada. Meu objetivo era que a gente trabalhasse sobre as paisagens, sobre as cidades, sobre os edifícios, tentando conservar cada singularidade dos locais. Claro que adicionando algo para essa obra, porque nós temos também a ideia de que a obra é aberta, mas a preservação e a conservação são essenciais. Merci beaucoup de votre attention. Obrigado a todos pela sua atenção. Muito obrigado, Felipe. Excelente conferência. Eu não esperava outra coisa. Eu vou pedir a Gustavo que traduza na sequência. Além de mostrar uma série de projetos extremamente interessantes em edifícios de valor patrimonial, inclusive em áreas muito delicadas, seja no centro de Paris, às margens do Rio Sena, no caso da Monet, seja em contextos mais rurais ou de pequenas cidades, mas também trouxe um tema que, nesse Arquimemória, vai ser muito importante, nos outros a gente discutiu menos, que é a intervenção arquitetônica em espaços de memória, em lugares de memória sensível, de memória traumática, inclusive, em que o mais relevante não é tanto a arquitetura pré-existente, mas sim a memória do lugar, as histórias que se passaram ali, e que a arquitetura tem que ter a capacidade de reinterpretar e de dialogar com essas memórias, e de torná-las mais claras e, ao mesmo tempo, de forma muito respeitosa. Então, eu acho que foi excelente porque uniu essa questão da intervenção no patrimônio construído, mas também está falando de lugares de memória sensível e de como a arquitetura tem a capacidade de traduzir essa memória e essa história, materializando ela num espaço arquitetônico, numa edificação, em um monumento, em algo que represente esses fatos. Gustavo, por favor. Alors, sur c'est très bien, j'ai bien aimé ce que vous avez ramené aujourd'hui. C'est ce qu'on attendait. Vous avez ramené la valeur du patrimoine en ramenant la monnaie de Paris devant la Seine. Vous avez ramené aussi ce côté de petits villages, de la cité, du côté ruraux, et aussi des thèmes sur les endroits de la mémoire et l'accessibilité aussi aux souvenirs traumatiques, aux histoires des endroits, pour ramener ce souvenir et que ce soit clair. Vous avez aussi uni des éléments très importants qui sont l'intervention du patrimoine qui ont été bâtis et la mémoire. C'était un spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.